Corrida espacial em pleno século XXI? Povão, hoje eu vim aqui para poder falar com vocês sobre esse livro aqui, Sombra do Paraíso. Ele foi escrito então pelo... Pera aí pessoal que eu vou ler o nome do cara aqui, porque, né... David S. Goyer e pelo Michael Cassutt. O David S. Goyer, ele é muito famoso por ter sido roteirista então da nova trilogia do Batman, em específico sobre Batman Cavaleiro das Trevas, e também por ter sido roteirista do Homem de Aço, que é aquele mais recente filme lançado nos cinemas sobre o Superman. E o Michael Cassutt, ele é muito famoso lá nos Estados Unidos por ser escritor de obras de ficção científica. Então, essas duas mentes que se uniram e resolveram criar uma história de ficção científica que conseguisse abranger todas as ideias deles, que fosse bastante visual e que ainda assim entretesse o pessoal de forma coerente, ou seja, agradasse os fãs do cinema e agradasse os fãs da literatura, com uma história totalmente nova de ficção científica. E surge então Sombra do Paraíso. Esse livro aqui eu recebi de parceria com a editora Aleph. É uma capa lindíssima, eu gostei demais da capa. Eu achei que o trabalho gráfico da editora foi muito bonito. É um livro visualmente muito bonito. E o mais legal ainda é que ele não agrada a gente somente no visual, ele agrada a gente também no conteúdo, porque é um livro muito bom. É um livro que faz você devorá-lo sem conseguir parar um minuto a leitura. Vamos à sinopse. Nós temos um fato curioso que está acontecendo e que vai dar rumo então à nossa história. Um objeto está se aproximando da Terra. Eles referem a esse objeto como objeto em órbita da... Como é que é o nome? Eu terminei de ler o livro esses dias, pessoal, já esqueci como é que é o nome do objeto. Palmas para a memória espetacular da pessoa. Eles se referem a esse objeto como objeto próximo à Terra. E esse objeto ele parece um asteroide muito grande, um cometa muito grande que está se aproximando da Terra. As previsões dos cientistas é de que esse objeto vai passar bem próximo à Terra, mas não vai atingi-la. Então surge uma ideia de gênio, não sei de quem que vem essa ideia, não sei qual é o motivo dessa ideia. Sinceramente, eu acabei de ler o livro, ainda não entendo por que tiveram essa ideia. E a ideia é a seguinte: eles querem mandar uma tripulação de astronautas para esse objeto, para poderem pousar nesse objeto. Ideia de jirico, né? Então, resolvem fazer essa aventura espacial. E quando essa ideia é concebida, duas nações mostram interesse em ir rumo a esse objeto não identificado próximo à Terra. Os Estados Unidos, claro, né, representados pela NASA, que querem chegar nesse objeto, e uma coalizão de 3 países: Rússia, Índia e Brasil. Pois é, até nós estamos lá. Então, a história meio que toma os rumos da Guerra Fria, quando tinha então aquela corrida espacial. Ou seja, essas duas rivais estão tentando construir suas máquinas espaciais o mais rápido possível para conseguirem chegar a esse objeto próximo à Terra. Esses dois times, vamos chamá-los assim, esses dois times de astronautas diferentes partem quase que juntos. Então, a probabilidade deles chegarem até esse objeto juntos é muito grande. E quando eles pousam lá, não vou falar para vocês quem pousa primeiro, até porque isso é irrelevante para a história. Isso é apenas um detalhe, porque a história verdadeira começa a partir de agora. Quando eles conseguem pousar nesse objeto próximo à Terra, o objeto que até então estava vindo em direção à Terra para de vir em direção à Terra e começa a orbitá-la. Então eles percebem que esse objeto não é apenas um objeto, que é uma nave espacial alienígena. Agora você imagina, pessoal, você tá lá pousado no chão, tá crente que aquilo ali é um asteroide, e você descobre que você tá pousado no casco de uma nave espacial alienígena. É tenso, né? Então, o pessoal tem a fantástica ideia de explorar essa nave espacial alienígena, pelo menos a sua superfície. E eu paro de contar aqui pra vocês a sinopse, porque todo o resto que eu falar vai ser um grande spoiler. E aí, consegui convencer vocês de que a história é legal? Pois é, a história do livro é muito bem feita, é muito bem pensada, é uma criatividade ímpar. Eu achei muito boa a sacada dos autores fazer esse tipo de história, esse tipo de trama, porque eu nunca tinha visto isso até esse momento. Eu posso dizer que, primeiramente, a narrativa dos autores é muito boa, você não consegue perceber uma quebra de narrativa, porque geralmente quando a história é escrita por 4 mãos, 2 pessoas,
Você consegue notar o estilo narrativo de cada uma das pessoas quando vem um capítulo escrito por determinada pessoa. Aqui não, aqui a narrativa é fluida, a narrativa é limpa, a narrativa é direta, então não tem quebra de narrativa, você não consegue perceber diferenças entre um capítulo e outro, então você não consegue saber quem que está escrevendo que parte aqui. E isso contribui muito para o ritmo do livro. O livro é frenético, é uma história que você não consegue parar de ler. O livro tem pouco mais de 400 páginas, se não me engano tem umas 450 páginas. Eu li essas 450 páginas em 3 dias. Pessoal, eu praticamente devorei o livro. É uma história muito boa, é uma história que te prende. Os personagens, tem muito personagem aqui. Eu não achei que foram muito bem desenvolvidos. Eu acho que justamente pelo fato de terem personagens demais. Mas ainda assim, é um livro que te prende. Os personagens, embora não sejam muito bem desenvolvidos, não sejam muito bem trabalhados, as situações que eles se encontram te deixa ruim das unhas. E você acaba que não liga muito para o desenvolvimento dos personagens. Não que eles sejam personagens ruins, longe disso, pessoal, mas são personagens básicos, entendeu? São personagens que não acrescentam nada a mais à história. O grande brilho da história, o grande charme desse livro é especificamente a sua trama mirabolante. O ritmo de leitura é um ritmo ágil, um ritmo rápido. A linguagem é uma linguagem fácil, uma linguagem acessível. Tem alguns termos técnicos aqui que são encontrados em grande maioria das obras de ficção científica. Se você vai ler ficção científica, você tem que se conformar que tem algum momento o autor vai tentar explicar o que está se passando ali cientificamente, mostrando o maquinário e tudo mais. Só que aqui os autores, eles meio que brecaram um pouco isso, não pesaram o pé nessa parte. Eles fizeram poucas partes, poucos momentos onde o lado mais científico da obra é explorado. Então você não vai se deparar com grandes explicações científicas sobre maquinários, sobre os trajes dos astronautas. E eu recomendo demais para quem quer começar na ficção científica, porque é um livro bastante, digamos que imersivo. Você consegue se situar muito bem e não se assustar com os grandes termos técnicos. Então eu dou a nota de 4 corujinhas para essa obra, recomendo demais. Então fica a dica, pessoal. Então, povo, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixa o dedão pra cima aí pra mim. Não se esqueçam de curtir a página do canal lá no Facebook, que é por lá que vocês vão acompanhar tudo em primeira mão. E até o próximo vídeo, segunda-feira agora. Tchau, tchau.